Graça e paz, pessoal, tudo bem com vocês? O tema do vídeo de hoje é o perigo da autossuficiência, da justiça própria. O texto base que nós vamos usar encontra-se em Romanos, capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 4, que diz assim: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhe dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Esse texto, Paulo está se referindo aos judeus. O capítulo 9 de Romanos, Paulo ele finaliza ali falando sobre Israel, e Israel não creu, que Jesus foi a pedra de tropeço no caminho de Israel, né? Israel acabou não crendo no Messias, mas ele declara e ele enaltece que apesar de Israel não ter crido, não ter se sujeitado à justiça de Deus, eles tinham zelo por Deus. E aqui é um ponto interessante que a gente pode notar, que é possível ser zeloso das coisas de Deus, ter zelo para com Deus, e mesmo assim não aceitar a salvação que vem de Deus. Como isso é possível? Assim da mesma forma que Israel. Israel não conseguia aceitar que Jesus era o Messias. Os israelitas, os judeus, eles não conseguiam aceitar que o Cristo era o Messias, que ele era o Filho de Deus. Para eles isso era escândalo. Israel esperava um Messias mais revolucionário do que um Messias na forma em que Jesus veio. Um Messias piedoso, que tratava com pecadores, com publicanos, que não tinha diferença para ele. Esse Jesus não agradava a judeus, não agradava os israelitas, não agradava a fariseus, não agradava a saduceus, não agradava a zelotes, não agradava a ninguém. Esse Jesus, um Jesus que quebra os paradigmas, não agradava aquele povo. E eles também não compreendiam, aquilo não conseguia entrar no coração deles. Eles não conseguiam compreender essa história de crer em Jesus, eles não conseguiam entender, eles não conseguiam aceitar que Jesus se dissesse Filho de Deus. Tanto que a principal acusação quando prenderam Jesus foi: ele se diz Filho de Deus. Se dizer Filho de Deus naquela época era uma afronta tremenda, pois era se colocar na mesma posição de Deus. Então, eles tinham uma dificuldade tremenda de aceitar Jesus como o Messias, de crer em Jesus, que ele era o Mashiach, ou o Messias. Nós vemos então Paulo dizendo que eles tinham zelo por Deus, e de fato eram zelosos mesmo. Os judeus, eles jejuavam, eles tinham os períodos de oração, os períodos de jejuns, eles serviam no templo diariamente, estavam lá, né, os fariseus, toda aquela linhagem que servia no templo. Tinha os escribas, que eram, né, os especialistas na lei. Então eles, de fato, eles eram zelosos. É como se fosse nós hoje. Muitos de nós hoje estamos nesta mesma condição. Frequentamos o templo, estamos diariamente lá. Quantas e quantas pessoas não estão diariamente na igreja? Todos os dias, alguns todos os dias de fato, em todos os eventos, em toda a programação da igreja aquela pessoa está. Porém, essa pessoa ainda não conseguiu aceitar a fé em Cristo Jesus. E por que eu digo não aceitar a fé em Cristo Jesus? Porque o que foi nos passado de fé em Cristo Jesus é um modelo basicamente muito raso, porque a confiança está no que você faz e não no que Cristo fez. O que foi nos ensinado hoje é mais uma fé pelagiana, que diz assim que a gente é salvo por aquilo que a gente faz. E de fato, se você chegar em muitas congregações, em muitas igrejas, as pessoas de mais idade, as pessoas um pouco mais velhas, essas pessoas, elas ainda têm esse pensamento porque foram assim que foram doutrinadas. Um legalismo severo, um legalismo que não só regrou ele severamente, mas que também afastou da verdadeira doutrina da salvação, que é a fé em Jesus Cristo, que é somente crer em Cristo Jesus para ser salvo. E muitos dizem, tá bom, mas se eu crer e for salvo, eu vou poder viver de qualquer forma, fazer o que eu quiser, eu estou salvo realmente. E Paulo, ele discorre sobre isso lá no capítulo 5 de Romanos. E ele diz, não, como pois viveremos no pecado, nós que de fato já morremos para ele? Não,
O fato de você ser salvo pela graça por meio da fé, pelo único e exclusivo sacrifício de Cristo, por aquilo que Ele fez, pela obra consumada na cruz de Cristo, pelo tetelestai que Cristo deu na cruz, pelo quitamento da dívida que nós tínhamos com Deus, que foi paga por meio de Cristo através do seu sangue derramado. Isso é motivo suficiente para você viver uma vida de gratidão e entender: eu não merecia, e é por isso que é por graça, porque lá no capítulo 11, se eu não me engano, de Romanos, diz que se é por graça já não é por obras, logo, se for por obras não é graça. Então, se é por graça, é porque você não merece. É porque de fato alguém te justificou. Alguém foi e trabalhou e você recebeu os frutos desse trabalho. E esse trabalho foi executado por Cristo. Ele trabalhou. Ele foi e fez tudo aquilo que era dever nosso, mas que nós, mesmo tentando ser o máximo perfeito, nós não conseguiríamos. Como diz Isaías, as nossas obras são como trapos de imundícia. E eu torno a repetir, se você não sabe o que é trapo de imundícia naquele contexto eram panos de menstruação. As nossas obras são comparadas como pano de menstruação diante de Deus. Então o que Paulo está dizendo é que Israel, ele não aceitou a salvação pela fé. Israel, ele preferiu se manter ainda na velha aliança, sim, porque a partir da nova, Cristo estabeleceu uma nova aliança. O autor de Hebreus diz que é uma nova e superior aliança, com superiores e melhores promessas. Mas Israel se estabeleceu na lei de Moisés. Nós temos a lei, nós temos os profetas. Sim, eles tiveram os pais, os profetas, a lei, tiveram o Cristo. E mesmo assim não creram. Não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, a justiça que procede da fé em Cristo Jesus. O que Cristo Jesus fez na cruz é suficiente para garantir a nossa salvação. E a partir de então, uma vez crendo, uma vez salvo, uma vez filhos, a partir de então andamos em boas obras para demonstrar, para refletir essa salvação. Nós não fazemos boas obras para sermos salvos, mas porque fomos salvos, porque fomos libertos, porque hoje somos novas criaturas que, como diz o Paulo em Efésios, fomos criados para boas obras em Cristo Jesus. Se nós conseguimos entender isso, se nós conseguimos entender que não é pelo esforço humano, e Paulo decorre e diz assim: mas a justiça decorrente da fé, assim diz, não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, ou seja, quem irá fazer, quem irá agir, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz então? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus Cristo como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Todo aquele que nele crê não será confundido. Você nota que é tudo pela fé, é pela graça. E às vezes parece um assunto tão raso para quem já conhece, para quem já entende, para quem participa de comunidades, de igrejas que ensinam isso. Às vezes fica pensando: Tiago, por que bater nessa tecla? Todo mundo já sabe. Não. Infelizmente muitos ouvem, mas não compreendem, não entendem que o que Cristo foi fazer na cruz, Cristo não foi crucificado sem um motivo, Cristo não veio ao mundo sem um motivo, ele veio ao mundo já para aquilo, para a cruz já havia sido preparada para ele. Cristo já sabia, desde o primeiro dia em que veio ao mundo, o porquê ele veio ao mundo. Ele já sabia o propósito, ele caminhou rumo àquele propósito que era a cruz. Cristo já sabia. Então Cristo não foi morto porque os homens eram maus ou isso ou aquilo outro e no decorrer do caminho mataram Jesus. Se não tivesse matado, Jesus ia estar no meio de nós até hoje. Não.
O propósito final era a morte de Cristo. Ele era o Cordeiro perfeito. Ele era o sacrifício necessário para a purificação, para saciar a justiça de Deus. Você só pode estar na presença de Deus hoje porque um Cordeiro foi morto. Um mediador há entre você e Deus. Como Jó diz, se houvesse um mediador entre nós e Deus, agora há. É Cristo Jesus. Você não depende mais de sacerdote como na antiga aliança. Você não depende mais, não existe mais um homem que media entre você e Deus. Agora é Cristo. Ele é o mediador de uma superior e melhor aliança e nós hoje somos sacerdotes e Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele trouxe para nós uma liberdade maravilhosa, privilegiada. Uma liberdade de sermos sacerdotes de nós mesmos, de sermos reis e sacerdotes, de sermos nação santa, geração eleita, santos, irrepreensíveis, inculpáveis. Não há condenação para quem está em Cristo. Nós somos salvos pelo que Ele fez. A nossa dívida foi quitada. Paulo aos Colossenses diz, e pegando o escrito de dívida, cravou-o na cruz. Rasgando o escrito de dívida, cravou na cruz. Não devemos mais nada para Deus, porque Cristo quitou. E Ele ainda está lá, à direita de Deus, intercedendo por nós quando pecamos. Pois assim diz João, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, saiba que temos advogado, a saber, Jesus Cristo, o justo, que está à direita do Pai e intercede por vós. E não somente por vós, mas como pelo pecado de todo o mundo. Cristo Jesus está intercedendo por nós. Ele intercede por nós, os salvos. Deus quer que todos venham a ser salvos, que todos venham a chegar ao conhecimento de Cristo, crer e ser salvo. E nós devemos sim levar essa palavra da salvação, que a salvação é única e exclusivamente pela fé, pelo que Cristo fez, e que não devemos agir como Israel agiu, negligenciando, querendo ser zelosos num ponto, querendo estar ali todos os dias na programação da igreja, fazendo isso, fazendo aquilo, mas não crendo de fato, querendo estabelecer a nossa justiça, querendo mostrar para Deus que nós conseguimos fazer algo, que as nossas obras conseguem agradar a Deus ou nos levar para o céu, quando elas não conseguem. As nossas obras não têm poder para agradar a Deus, infelizmente. Se assim fosse, Cristo não precisaria morrer. Paulo diz que quem tenta viver pela lei, viver debaixo da lei, que tenta viver, se justificar pela lei, caído da graça está, Cristo de nada serve. E que Cristo não seja excluído, que a graça de Deus não seja em vão para você. Assim é que a gente espera. E é assim que eu oro, para que a graça de Deus não tenha se tornado inútil para contigo. E que Cristo Jesus seja o teu Salvador, que você creia e que mediante a fé você é salvo. Que você possa meditar nessa palavra e não agir como os israelitas agiram, mas ser um verdadeiro filho de Deus, crendo em Cristo Jesus, porque você é filho por meio da fé também. Quando crestes, recebestes o direito de ser feito filho de Deus. Que você possa ser muito abençoado com essa palavra, que a graça de Deus esteja sobre sua vida, que você cresça cada vez mais de fé em fé, sabendo que Cristo é o teu Salvador, que as tuas obras de nada valem sem a obra principal de Cristo. As suas obras só têm valor se você estiver em Cristo, porque a obra dele foi a principal, foi a que te salvou. As tuas obras, elas são somente para expressar gratidão e amor a Deus, para expressar o quanto você é grato. A partir de hoje, viva em gratidão. A partir de hoje, não seja apenas mais um frequentador de igreja que vai pensando que tenho que ir no culto para ser salvo, tenho que fazer isso para ser salvo, tenho que tomar ceia para ser salvo. Não. Vá sabendo, o meu Salvador vive, Ele morreu por mim e hoje Ele vive, Ele ressuscitou. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Nós somos justificados, sendo santificados para um dia sermos glorificados e reinar com Cristo por toda a eternidade. E que assim se faça na minha, na sua, na nossa vida e na vida de todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Fique em paz e que Deus nos abençoe.